Bom dia a todos vocês, Shavua Tov, uma boa semana. E vamos, conforme costume, iniciar, já que estamos no mês de Elul, vamos iniciar o nosso encontro escutando o toque do shofar. Muito bem, lembrando que se Deus quiser, em boa hora, daqui 3 semanas, no domingo, daqui 3 semanas, nesse horário, nós vamos estar em Rosh Hashanah, nos preparando para o toque do shofar, para escutar o som do shofar e com isso, se Deus quiser, atrair todas as bênçãos físicas, materiais, espirituais, em tudo aquilo que necessitamos para todo o novo ano que chega para todos nós em boa hora e que traga para todos nós somente bênçãos e sucessos, se Deus quiser. Nós vamos prosseguir com o nosso estudo e como nós falamos no final da última vez, nós vamos ver agora a questão de reter e manter essa energia espiritual que se encontra manifesta, evidente no mês de Elul, ou essa iniciativa que nós tomamos da nossa parte, como fazer para que essa espiritualidade adicional tenha sustentabilidade, para que ela seja duradoura. Então ele vai nos explicar agora, na sequência, a necessidade que há. Isso se aplica não só no mês de Elul, mas de forma geral. Quando nós tratamos de espiritualidade num mundo físico, materialista como o nosso, quando nós temos uma alma, porém essa alma está incorporada, está num corpo físico, junto com inclinações negativas, etc. Então qualquer iniciativa espiritual que nós temos é bem-vinda. Porém, para que isso seja duradouro, para que isso seja consistente, é necessário criar vestimentas e recipientes para não só atrair essa energia, mas para retê-la e mantê-la aqui conosco. Nós somos criaturas condicionadas por hábitos, natureza, etc. Nós temos nossas quedas, nossas inclinações, nós temos nossos hábitos e às vezes nossos vícios, etc. E como nós falamos, dentro do mundo terrestre que nós vivemos, então nós estamos muito impregnados do lado físico, materialista das coisas. Portanto, para nós, espiritualidade é quase que uma novidade. Então, quando a gente já consegue cultivar algo de espiritual, por ser algo abstrato, para que isso não evapore, para que isso seja duradouro, para que isso esteja presente na nossa vida, no nosso dia a dia, impactando as nossas decisões, as nossas atitudes, nossas ações, é necessário dar uma roupagem a isso, dar consistência a isso, criando esses recipientes para segurar isso aqui conosco de forma efetiva. Então isso que ele vai nos explicar agora, que quando existe esse despertar, é necessário revestir esse sentimento de despertar de espiritualidade que houve no nosso coração, revesti-lo em recipientes.
E nós vamos ver quais são esses recipientes. Já antecipando, isso está relacionado com o estudo da Torá e com a prática de bondade. Mas é o que nós vamos ver, explicar e elaborar adiante. Então ele nos diz, mesmo depois que a pessoa já conseguiu, com o seu serviço, com o seu trabalho espiritual no mês de Elul, ele conseguiu proceder a essa busca, essa procura. Como nós falamos, a pessoa precisa ir procurar a sua própria espiritualidade. A pessoa precisa buscar a sua própria faísca divina, que está encoberta dentro de si. E muitas vezes ela se perdeu, e às vezes ela está perdida até no meio do entulho, do lixo, que são todos os pensamentos, falas, ações negativas que tivemos ou que acumulamos no decorrer do ano. Mesmo quando a pessoa já realizou esse trabalho no mês de Elul, ou vem realizando essa introspecção, essa autoanálise, esse inventário pessoal, e com isso a pessoa está resgatando a sua espiritualidade, mesmo assim, apenas isso ainda não é suficiente. Nidreshet mimenu od avodah ruchanit, é necessário mais um serviço espiritual. Um serviço espiritual adicional, bishvil kabbalat hearat panim elyonim, para poder captar e comportar, para poder reter essa luminosidade, essa energia divina especial, esse irradiar, por assim dizer, do semblante divino que a pessoa pode obter e atrair no mês de Elul, se preparando para a chegada das grandes festas. Isso que ele prossegue dizendo na linguagem do Rav Shneur Zalman, ou seja, aqui a gente precisa buscar ideias, ter um planejamento até em termos espirituais. Nós precisamos buscar conselhos, precisamos buscar fórmulas em benefício da nossa alma, da nossa espiritualidade. E isso ele relaciona e associa também com um versículo do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos. Entre parênteses, o Cântico dos Cânticos, ele descreve a relação íntima entre Deus e as almas de Israel. E ele toma como exemplo o vínculo, o amor entre noivo e noiva, vice-versa. Então, quem vê e toma ao pé da letra ou só lê a tradução do Cântico dos Cânticos, então, como alguns dizem, alguns querem dizer, olha, é a primeira obra erótica que se tem na história. E para se ter uma ideia, no Tanakh, no nosso código bíblico, nós temos 24 livros sagrados. Os 5 livros do Pentateuco, os 5 livros da Torá, livros da seção dos profetas, e as chamadas escrituras sagradas, que incluem os Salmos, o livro de Provérbios, etc., e também as Megilot, os chamados rolos sagrados. Quando chegou o momento, entre os nossos sábios, de fechar aquilo que é chamado de Tanakh, essa obra bíblica, não é? O que está incluso e o que não são todas as obras, mesmo obras daquela época, não são todas que foram incluídas dentro dos livros sagrados. Então, quando chegou a hora do Shir Hashirim, surgiu uma polêmica e controvérsia. Alguns achavam que é um pouco picante demais esse livro, e se as pessoas pegarem ao pé da letra no sentido literal e não souberem interpretar e não souberem derivar, inclusive até os grandes mistérios, segredos esotéricos que se encontram insinuados no Shir Hashirim, a pessoa vai levar isso ao pé da letra, ela vai estar profanando algo, e etc. E talvez então melhor não incluir isso na literatura sagrada. Se fala que essa discussão veio e ficou até a chegada de Rabi Akiva, quando se apresentou o grande mestre, aquele que é um gigante da nossa história, Rabi Akiva, que viveu há cerca de 2000 anos atrás, um dos maiores sábios nossos de todas as épocas. Veio Rabi Akiva e fez uma afirmação. Isso foi o fator determinante, isso foi a conclusão, o ponto final para a discussão. Ele disse, saibam que se todos os escritos são Kodesh, são sagrados, o Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, é Kodesh Kodashim, é o santo dos santos, é o mais sagrado entre todos os sagrados. E acabou sendo incorporado o Shir Hashirim também na nossa literatura sagrada, e como nós falamos, há
muitos segredos místicos por trás de todas as metáforas, por trás de tudo aquilo que o Shir Hashirim insinua, porque os grandes mistérios eles vêm insinuados e eles vêm, por assim dizer, camuflados dentro dessas metáforas, dessas parábolas, dentro dessa descrição que nós temos no Cântico dos Cânticos, desse amor, entre aspas, entre o noivo e a noiva. E ele nos diz que aqui também, quando a gente busca as fórmulas, os conselhos espirituais de como a gente deve agir, ele fala, isso se encontra também no Cântico dos Cânticos, quando ele nos fala da busca, quando a noiva procura o paradeiro do seu noivo, e ela diz que ela sai em busca dele, bashvakim ubarchovot, nos mercados e pelas ruas, nas feiras e nas ruas, avaksha et she'ahava nafshi, eu vou em busca, eu vou procurar aquele que eu amo, que é o amor da minha vida, o amor da minha alma. Como prossegue o versículo lá dizendo no capítulo 3 do Shir Hashirim, ad shematzati et she'ahava nafshi, até que finalmente eu encontro o amado da minha vida, aquele que, não é, o apreço da minha alma, quando eu finalmente o encontro. Então, na linguagem metafórica do Shir Hashirim, achastiv velo arpeno, eu então o seguro e não o largo e não o solto. Não é? Foi tão difícil de encontrá-lo, agora que encontrei, tinha tanta ansiedade, tantas saudades. Então, agora que eu finalmente o encontrei, eu seguro e não largo, não abro mão, não solto. Até que eu trago junto comigo, traduzindo literalmente, não é? Para a casa de minha mãe e para o quarto onde eu nasci, o meu quarto do nascimento. Eu trago ele para dentro de casa, trago ele no ambiente familiar nosso, onde lá ele vai estar integrado, por assim dizer, com a família. De qualquer maneira, isso é o sentido literal, a tradução literal do versículo. Ele nos diz que aqui, quando ele fala que a amada está procurando, o seu amado está procurando, parece que até desesperadamente pelas ruas, pelos mercados, nas feiras e etc., como alguém perdido, e que ela está ansiosa de encontrá-lo, de reencontrá-lo. Então ele fala que isso metaforicamente descreve a nossa busca de espiritualidade, a nossa procura em torno da centelha divina que se extraviou, se escondeu, ou que foi reprimida e, portanto, está oculta. Nós queremos nos reencontrar com essa espiritualidade, porque nós sabemos que, no fundo, no íntimo, nós sabemos e nós sentimos, nós percebemos que isso é a nossa verdadeira identidade. E aqui repousa a nossa felicidade, aqui reside a nossa felicidade. Por quê? Porque aqui que está a realização e a plenitude. Justamente quando se dá vazão à essência da nossa alma, a nossa espiritualidade, a centelha divina. Ele diz, a isso ele se refere que eu estou em busca do amor da minha vida, o amor da minha alma. Isso se refere aqui a que sheia hava tivit benefashot kol Israel. Anikreta hava mesuteret. Nós já falamos que em todas as almas de Israel existe enraizado, embutido, um amor inato, um amor latente por Deus e para Deus. Isso é algo que está presente dentro de nós, estejamos cientes ou não, querendo ou não, mas isso faz parte da nossa essência, faz parte do nosso DNA espiritual, por assim dizer. A única questão é que essa Ahavá, como a gente já descreveu, o Tânia explica isso com mais detalhes, é uma Ahavá mesuteret, é um amor oculto. Até para não interferir no nosso livre-arbítrio, porque se esse amor estivesse sempre em evidência, a pessoa iria pender para o lado do bem, fazer o bem com mais facilidade. Por isso esse amor está presente, porém, de uma forma discreta, oculta, escondida. Por isso ele é chamado de Ahavá mesuteret. Esse amor a Deus que temos dentro de nós é um amor que permanece oculto, ele tem que ser descoberto, ele tem que ser revelado. E essa é a busca, essa é a procura que nós fazemos. Como se diz que a noiva está procurando, está atrás do noivo, nas ruas, nos mercados, ou seja, que aqui na bagunça desse mundo físico materialista, nós saímos em busca da espiritualidade, nós queremos recuperar, revelar o amor
o amor inato, o oculto que existe dentro de nós. Esse amor que nós possuímos dentro de si, ele é derivado da faísca divina presente na nossa alma. Mas como nós falamos, o problema, a questão é que esse sentimento, esse amor, ele fica muito encoberto, ele está muito escondido, ocultado, ele está presente e ele sempre está presente, independente da situação e circunstância, por mais que a pessoa se distanciou de Deus, se afastou de espiritualidade, está longe de Torá e Mitzvot, etc. Mas essa Havá, esse amor está presente, só que de forma oculta. Isso é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, consiste nisso, de ir buscar, procurar e resgatar, recuperar esse amor, trazendo ele à tona. Sobre isso enfatiza o versículo no Shir Hashirim, na sua metáfora, depois que você já encontrou o amor, depois que você já encontrou o amado, você deve tomar cuidado para não perdê-lo de novo. Então, portanto, o que você faz? Você o segura bem, eu vou agarrá-lo e não vou largá-lo, não vou soltá-lo. Quando finalmente, ou seja, já é tão difícil a gente cultivar um sentimento espiritual aqui nesse campo terrestre, nesse mundo físico, no meio da matéria, quando a gente já consegue ou revelar e trazer à tona esse sentimento, então temos que tomar cuidado, fazer a manutenção de não voltar a perdê-lo, de não deixá-lo escapar, ir embora. Ele nos fala no exemplo que ele nos dá no Shir Hashirim. Como nós falamos aqui, está sendo feita uma procura, uma busca pelas ruas e pelos mercados. Ele diz, ou seja, que esse amor, a espiritualidade que a gente tinha, nós temos uma tendência, nós temos uma inclinação para algo mais elevado. O problema é que esse mundo é tão competitivo. Esse mundo, nós temos tantas provações e tentações, nós temos tanto assédio nesse mundo, tanta coisa que nos atrai só para o lado físico, material, etc., que esse amor pelas coisas espirituais, pelas coisas mais elevadas, por divindade, ou fazer o bem ao próximo, ou o que for, muitas vezes ele fica perdido no meio da multidão, no meio desse mercado, dessa feira, pelas ruas, não é? Desse mundo, por assim dizer. Mesmo quando no meio de tudo isso a pessoa já encontrou esse amor, ela já captou a grandiosidade, a grandeza desse sentimento, por isso foi buscá-lo, foi procurá-lo, e já sabe apreciar isso, então ela encontrou aquilo que estava perdido. Mas ele nos diz, isso não vai permanecer com a pessoa, não vai durar junto com a pessoa. Ora, Hashem, essa luminosidade divina, que é algo abstrato, espiritual, bilti keilim, se não tiver recipientes. Porque nós somos seres corpóreos, revestidos de um corpo físico, num mundo material. Então, o que a gente sabe, conhece, o que a gente interage, a pessoa sabe o que ele tem na sua gaveta, o quanto ele tem no seu cofre, ou o quanto ele tem na sua conta bancária. Isso para ele são números, são ciências exatas, são coisas palpáveis que ele pode contar, contabilizar. Mas sentimentos abstratos e mais ainda espirituais, o sentimento, se é amor ao filho ou o que for, pelo menos é uma coisa ainda próxima, que hoje em dia nós temos um pouco de dificuldade, quando nós temos que às vezes manter distância, e às vezes não tem que tomar cuidado até para dar um abraço ou um beijo no netinho e na netinha, mas quando se trata de um sentimento envolvendo aqui pessoas nesse mundo, existem formas de manifestar e expressar esse sentimento. Porém, quando se trata de um sentimento espiritual, amor, aquilo que é abstrato a Deus, que não é corpóreo, não é? Como você dá esse abraço? Como você expressa esse sentimento, não é? Então ele diz, é necessário aqui fazer alguma coisa, porque aqui se trata de uma iluminação divina que se manifesta na alma da pessoa, nesse amor oculto que ela tem, mas como se faz para reter e segurar isso? Então ele nos diz, ora Hashem bilti keilim, tudo aquilo que é espiritual, como aqui um reflexo da divindade, um brilho, uma luminosidade divina, se não tiver
recipiente, se não tiver formas e maneiras de prender isso aqui, isso vai passar, vai desaparecer, vai evaporar. E ele nos explica isso. Ele já nos falou anteriormente onde nós devemos procurar aquilo que perdemos, onde foi perdido. Né? Isso ele diz, ou seja, mesmo que às vezes a gente tem que revirar o lixo, ou isso significa fazer autoanálise e fazer uma autocrítica das nossas ações negativas, que isso é uma coisa um pouco desagradável, não é? Mexer no lixo, o odor não é agradável, o cheiro é ruim, e eu tenho às vezes até nojo e repugnância disso, e a mesma coisa às vezes acontece conosco, quando a gente começa a olhar realisticamente o nosso passado, remoto ou recente, e começa a se lembrar ou se conscientizar de ações negativas que nós fizemos, às vezes isso pode ser repugnante, isso pode cheirar mal, entre aspas, não é? Mas não há outro jeito, nós temos que procurar o achado onde ele se perdeu, onde se perdeu. Isso ele fala que é a metáfora aqui, que a pessoa sai pelas ruas, pelos mercados, pelas feiras, em busca, em procura desse amor a Deus perdido. Shema, Masim, Bediburim, Machshavot. Por que ele se perdeu? Porque nós concentramos todo o nosso pensamento, sentimento, só atrás das coisas físicas e materiais. E quando a pessoa se conscientiza disso, puxa, o que eu estou ganhando com isso? Será que esses prazeres voláteis ou esses bens que não são tão duradouros, será que isso é a razão de ser da nossa existência, o motivo da nossa vida, etc. Disso eu vou extrair felicidade e realização? Então ele diz, quando a pessoa começa a meditar e refletir sobre isso, ele então vai em busca, ele percebe que o amor a Deus, esse sentimento nobre, se perdeu no meio de toda essa correria atrás do materialismo. Porém, mesmo quando finalmente ele consegue recuperar, ele consegue redescobrir o amor a Deus que ele tem no seu coração, a atração que ele tem por aquilo que é mais elevado na vida, no mundo, na existência, mesmo quando a pessoa revela já esse amor oculto, não basta apenas revelá-lo, não basta apenas estimulá-lo, trazê-lo à tona uma vez, é necessário fazer manutenção, é necessário tomar providências para retê-lo e segurá-lo. Tzarich liot, na linguagem do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, na sua metáfora, Tzarich liot achastiv velo arpeno, eu devo segurá-lo e não soltá-lo, não largá-lo. O que isso significa espiritualmente falando? Sheiniano beruchniut yasiat keilim, constituir, fazer recipientes que segurem, por assim dizer, essa espiritualidade dentro de nós, no nosso mundo particular, na nossa vida. Deimen keilim laor, se não houver recipientes para essa... Por quê? Porque nós estamos no mundo físico-material, então nós também precisamos, até para captar e manter a espiritualidade, envolver aspectos humanos, físicos, materiais da nossa existência. Nós não somos almas vagantes, nós não estamos no mundo angelical ou num campo abstrato ou somente espiritual. Aqui... Alguns até diriam que uma hora seguida falando de espiritualidade, como nós fazemos nesses últimos dias, alguns poderiam até achar que isso é overdose, que, enfim, será que isso é compatível com a realidade? Não é? Será que nós estamos pisando no chão? Nossa realidade parece tão distinta, tão diferente de tudo isso. Aqui são nossos valores e a escala de valores que o mundo às vezes nos impõe, a sociedade, etc. Então isso que ele diz, para que a espiritualidade dê certo, maneira de dizer, para que ela permaneça aqui, é necessário criar recipientes compatíveis, e esses recipientes têm que ter a ver com a pessoa da forma que ela é aqui nesse mundo físico e terrestre. Então ele diz, por isso, se não houverem esses recipientes, essa luz divina vai acabar se soltando, voltando, por assim dizer, para as alturas. Por quê? Como ele vai nos explicar adiante, se fala, essa luz é uma luz, por assim dizer, celestial, uma luz suprema, elevada, e o seu habitat natural não é aqui embaixo, nesse mundo terrestre materialista. Se não houver alguma coisa que a retenha e a segure aqui,
essa espiritualidade, essa luz, ela vai voltar para a sua origem, que é nas alturas celestiais, por assim dizer, no plano espiritual. Ele vai nos trazer um exemplo a seguir sobre isso. ולפיכך, portanto, כדי שיתקיים באדם אור השם וההתגלות האלוקית, para que possa permanecer dentro da pessoa essa luminosidade divina, essa inspiração divina e essa revelação espiritual, quando finalmente ele conseguiu já recuperar, estimular e trazer à tona a sua faísca divina, a faísca divina da sua alma que estava encoberta e reprimida. Então, para que a pessoa consiga manter isso, essa chama acesa, ele precisa criar um revestimento, dar uma embalagem a essa luz, senão essa luz vai evaporar. Ele precisa revestir essa luz espiritual, essa luz divina, essa aura divina, em recipientes apropriados. Ele nos fala, o mesmo se aplica também em relação à luz desse amor a Deus. Aquilo que a gente fala, que a noiva saiu em busca de nafshi, do amado da minha alma. E aqui a gente pode entender de uma forma mais profunda que ela, a noiva se refere à alma de cada um de nós. Ela está procurando, o que significa o amor da sua vida, traduzindo literalmente, nafshi, o amor da minha alma, o amor oculto que existe, o amor oculto a Deus que existe embutido na nossa alma. É isso que ela, a noiva, a alma de cada um de nós, está procurando recuperar, resgatar, está procurando reencontrar. Mas depois que ela já encontrou, se esse amor não tiver um lugar para permanecer, por assim dizer, se ele não tiver um recipiente, uma vestimenta, onde ele pode se revestir, onde ele pode se manifestar, ou seja, uma forma de expressar esse amor aqui, nesse mundo físico, terrestre e material. Nós temos que achar que é o mundo que nós vivemos, que é a nossa realidade. Portanto, aqui não pode haver uma dicotomia, não pode haver, no judaísmo não existe, sabe o que? Momentos sacros e momentos profanos. Existem momentos quando eu estou na sinagoga, ou quando estou envolvido com coisas espirituais, então eu sinto grande elevação. Mas depois, quando eu estou no trabalho, no mercado de trabalho, quando eu estou nas minhas atividades corriqueiras, então um desligamento total. Então, dentro do judaísmo se fala que não é assim. Na verdade, toda a nossa vida deve estar permeada de espiritualidade. E por isso, o nosso desafio aqui consiste em trazer a espiritualidade, aquela inspiração que talvez você teve de manhã cedo quando você fez uma oração, quando você rezou com kavaná, com devoção, ou aquela inspiração que você teve através do estudo da Torá, etc. Você tem que revesti-la na sua vida, nas atividades corriqueiras da sua vida. Você tem que criar recipientes para ela aqui no seu campo material. Porque caso contrário, senão esse amor, esse sentimento vai acabar definhando, vai acabar se anulando. Que ein or belokli ulevush. Na linguagem cabalística se diz que toda luz ela precisa de um recipiente, de uma vestimenta, porque se não houver esse recipiente, essa luz vai embora, desaparece. Então essa é a questão, como a gente retém e mantém a espiritualidade na nossa vida aqui, ou seja, a gente segue vivendo o nosso dia a dia, né, no mundo físico material, mas como a gente consegue conciliar isso com a espiritualidade, trazer a espiritualidade aqui de forma permanente. Por isso ele diz, a fórmula, a receita aqui consiste em criar esses recipientes para conter, manter, comportar a luz divina, a inspiração divina. No que consistem esses recipientes? Vehemotiot Torá. São as letras da Torá, ou seja, o estudo da Torá. Isso que ele fala no versículo, que quando a noiva finalmente encontra o amor da sua vida, o amor da sua alma, seu amado, ela traz o seu amado para a casa da sua mãe, para o quarto onde ela nasceu. Ele diz, essas metáforas se aplicam aqui à Torá. Duas dimensões da Torá, que Beit Mi, a casa de minha mãe, isso se refere, isso é uma metáfora para ilustrar, que simboliza a Torá Shebechtav, a Torá escrita,
Becheder horati, e o quarto onde eu nasci, cresci, etc., onde eu me desenvolvi, Zu Torah Shebal Peh, isso é uma analogia, isso é um simbolismo que se refere à Torá oral, que seria Mishnah, Gemara, o Talmud, etc., que são as explicações da Torá escrita, e ambas são divinas. Então, ele nos fala, em outras palavras, que Akelim, Leor Hashem, os recipientes para poder conter, comportar e manter aqui a espiritualidade, a luz divina, esses recipientes, eles consistem no quê? Nas letras da Torá, o estudo da Torá. Então ele diz, eu só vou me dar por satisfeita, assim fala a noiva, até que eu trago o meu amado, o amor da minha alma, el beitimi vecheder horati, para a casa de minha mãe, para o quarto onde eu nasci e cresci. Então ele nos falou que isso se refere à Torá escrita e à Torá oral, que isso são recipientes para a espiritualidade. Ou seja, se você quer estar envolvido com espiritualidade aqui nesse mundo, se você quer manter a luz divina presente dentro de você, mesmo nesse mundo físico, terrestre, material, qual é a fórmula, qual a receita? Estude Torá. Torá escrita, o Chumash, Pentateuco, os 5 livros da Torá, Torá oral, Talmud, os Midrashim, isso que nós estamos estudando agora, Hassidut, enfim, é o estudo da Torá que representa as vestimentas e os recipientes para manter a espiritualidade presente dentro de nós, na nossa vida, de forma manifesta, de forma revelada e evidente. O Kmosh Katuv, ele diz, como está escrito no versículo bíblico, por que ele fala que isso, as palavras da Torá são como os recipientes, que Havai Elokecha Esh Ochlahu. Há um versículo no Deuteronômio que nos fala que Deus, compara Deus, teu Deus, é como uma chama que consome. Ele compara Deus, a divindade, com Esh, com fogo, com a chama. Qual o sentido dessa comparação? Nos diz a explicação mais profunda e mística desse versículo, o que Shem Sheyevshar Leesh Leyaches Bliptilah. Nós sabemos que no caso do fogo, por exemplo, existem os 4 elementos, no caso do fogo se fala que a fonte e raiz do fogo está acima. Por isso, por exemplo, se você tem uma vela, a chama sempre vai estar voltada para cima. Parece que ela sempre está se elevando, querendo crescer, querendo subir, até querendo se desprender. Mesmo que você pegue a vela e vire de cabeça para baixo, colocando a chama voltada para baixo, você segura, botou a vela voltada para baixo, mas a chama vai continuar sempre subindo, voltada para cima. Você põe a vela para os lados, ou o que for, ou mesmo para baixo, mas a chama sempre vai estar voltada para cima. Por quê? Porque se diz que a fonte original do fogo, do elemento fogo, está acima e ele tende sempre a retornar à sua fonte e origem. Por isso a chama sempre, ela acende, ela se eleva, ela volta para cima. Ele nos fala, continuando a analogia, o exemplo, que Shem sheyefshar laesh leaches bliptila o shum davar anechas bo. Assim como você não pode manter a chama aqui presente se não houver um pavio, ou seja, a chama tem que ter onde se prender. Por quê? Porque se diz que na sua forma, por natureza, a chama ela vai acabar, não é que ela vai acabar apagando, se extinguindo. Se fala que ela vai se elevando de volta à sua origem, então ela vai se reincorporar na sua fonte, ela vai subir e se elevar, vai se desprender. Se você não quer que isso aconteça, então você tem que ter um pavio, você tem que ter alguma coisa que segure a chama aqui. Né? Você tem que ter uma lamparina, um pavio, alguma coisa, a vela que está segurando a chama aqui para que ela não se eleve, não suba, não desapareça. Se não houver esse pavio, ela não vai ter onde se segurar, onde se sustentar, e ela vai se desprender, vai se elevar, e aqui embaixo vai ficar apagado. Ele nos diz, da mesma forma, a divindade e a espiritualidade aqui é comparada com uma chama. Por isso, ele nos fala na metáfora, quando finalmente eu encontrei o amor da minha alma, o amor da minha vida, quando eu revelei a espiritualidade latente que há dentro de mim, o amor oculto que nós possuímos na nossa alma, na nossa faísca divina, próximo passo
na metáfora do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, Achastiv velo arpeno, eu vou segurá-lo e não vou soltá-lo, não vou largá-lo, o meu amor, até eu não, ou seja, eu não vou prendê-lo, enclausurá-lo, mas eu vou trazê-lo para a casa da minha mãe, não é? Na casa da sogra ele vai se comportar bem, isso em parênteses, só um pouco de humor para a gente se lembrar que está ainda nesse mundo. Enfim, mas ele diz, até eu trazê-lo para a casa da minha mãe, para o quarto onde eu nasci, que nós falamos que isso se refere à Torá, que a Torá consiste, se constitui no recipiente, nas vestimentas, para reter e segurar essa espiritualidade e esse sentimento sublime, esse amor elevado aqui embaixo conosco. Ou seja, mitzat chunazu shebeor Hashem, em função dessa característica que existe na espiritualidade, na luz de Deus, na luz divina. Shemitzah, assim como a chama, e por isso é comparada com a chama. Shemitzah datzmo hayam istalek lemala, que por si só, se não tiver onde se prender aqui, por si só, ela vai se desprender, vai se elevar às alturas, vai subir, e portanto a única forma de reter aqui é através de algum recipiente, de uma lamparina, betzarich keilim sheitkayem lemata. É necessário ter recipientes apropriados que, por assim dizer, segurem aqui embaixo a chama. Por isso também, Nimshal Oroid Barachlesh, a luz divina é comparada com fogo no versículo bíblico, que Zoit Hunataesh, porque essa é a característica do fogo, Sheskuka Liptila, a chama que necessita sempre de um pavio aqui para retê-la, para segurá-la aqui. Bekayetsebole, a Hezbo, o Biladal, Otitkaimaesh, sem isso não haverá, a chama vai se desprender. מפני שאור האש חפץ בטבעו להיפרד מהפתילה להידבק בשושו למטה. O que dita Bezoar, continua ele analisando misticamente o significado mais profundo desses versículos no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, e ele nos traz aqui uma explicação na obra cabalística do Zohar, al Pasuk, sobre o versículo, que é a sequência do versículo que a gente estava analisando. Ani ledodi vedodi li, eu me dirijo ao meu querido, ao meu amado, e meu amado se volta para mim. Porém, o versículo conclui dizendo, Haroe bashoshanim, aquele que pastoreia entre as rosas. A gente já comentou isso anteriormente, e aqui ele vai nos dar, baseado no Zohar, uma explicação adicional, associada àquilo que nós mencionamos agora. O Zohar fala, o que se refere a essas rosas? Que ele traz como um noivo que ele está pastoreando com carinho e cuidado e num campo belo, e ele faz isso entre rosas. Então, a palavra hebraica shoshanim, rosas, pode ser lida também shoshanim, sheshonim. Sheshonim significa aqueles que estão estudando. Inclusive a palavra a raiz etimológica, a palavra mishnah, significa estudo. Então, shonim significa estudar. Aquele que shoneh alachot, aquele que está estudando as leis da Torá. Então ele nos fala como eu vou manter esse amor, ou seja, quando já tomamos a iniciativa Anile Dodi Vedodili, ele correspondeu, o rei no campo, a revelação, os 13 atributos de misericórdia, a inspiração que desenvolvemos, o inventário pessoal que realizamos, a nossa reaproximação com Deus, a nossa busca, o nosso resgate do amor perdido, pela espiritualidade. No momento que encontramos, então nós criamos os recipientes para amarrar isso aqui embaixo, para segurar isso, reter isso aqui também conosco de forma permanente e definitiva no campo material. Ele nos diz como se faz isso, Aroeba Shoshanim, o Zohar fala Sheshonim, através também do estudo da Torá, não é? Aqueles através do estudo das alachot. Ele nos fala, baseado no Zohar, Avodazu de Asiat Kelim Otiot Torá, esse serviço espiritual nosso, essa realização, essa criação de recipientes para manter aqui a espiritualidade presa no mundo material, isso ocorre através das palavras da Torá. Isso está também insinuado nesse próprio versículo, como a gente mencionou. Aquele que pastoreia entre as rosas, e rosas, Sheshonim, entre aqueles que estudam a Torá, assim explica o Zohar, Sheshonim alachot, Sheuinyan a Torá. Por isso está escrito também, Haroe bashoshanim,
Por que que aqui, de acordo com o Zohar, ele explica o versículo no Cântico dos Cânticos, por que que aqui se fala o que o noivo está fazendo, que ele está pastoreando o rebanho e entre rosas, né? Por que que aqui ele traz esse aspecto dele ser um pastor que está alimentando o seu rebanho? Ele nos fala, sabe por quê? Que Israel mefarnesim laviem shebashamayim. Assim consta, assim nos falam os nossos sábios, assim consta no Zohar, também na obra mística da Kabbalah, que Israel são aqueles que alimentam, por assim dizer, o Pai Celestial. E já vamos ver o que isso significa. Pois através dessa ocupação do estudo da Torá, que a Torá representa a vontade e sabedoria divina. Então, quando nós investimos o nosso espírito dentro do estudo da Torá, nos envolvemos com o conhecimento da Torá, com algo espiritual, então se diz que esse espírito nosso que se envolve com a Torá atrai também o espírito divino que se envolva ao nosso redor, que também permeia a nossa existência. Então, na linguagem do Zohar, Ruach Aiteruach ve'amshich Ruach, então, quando nós damos vazão ao nosso espírito, nossa espiritualidade, isso atrai, por assim dizer, um espírito sagrado que vem de cima, uma manifestação da essência divina. Liot Shorah Mitgalebo, para que ela paire sobre a pessoa que está se dedicando ao estudo da Torá, se aprofundando no conhecimento, porque estudo da Torá é conhecimento divino, em outras palavras. O Mitgalebo, Bechinat Primiut Retzonoid Barach, e nessa pessoa acaba se revelando, se manifestando o âmago da divindade, ou seja, a parte mais profunda da vontade de Deus que se encontra expressa, manifesta na Torá. Para isso que ele nos deu a Torá, inclusive para se tornar acessível a nós. Através do estudo da Torá, nós o conhecemos, nós nos envolvemos com ele. Né? Então, isso ele vai nos explicando, isso que ele fala, Aroe Bashoshanim, que ele descreve como noivo, como aquele que está pastoreando entre as rosas. E não só rosas, como a gente falou, Sheshonim, entre aqueles que estão estudando e aprendendo a Torá em todos os seus níveis. Então, quem é o pastor? Qual o papel do pastor? O pastor alimenta o seu rebanho. Talvez uma das responsabilidades ou incumbências maiores dele seja o de alimentar o seu rebanho. Shamare nasedamu basar mipsaram. E no momento que ele alimenta o rebanho, aquele alimento que eles consomem, os animais, se torna parte integral do seu corpo, se torna carne da sua carne, sangue do seu sangue. Algo que eles não só interiorizam, incorporam, algo que se unifica com eles. Ele nos diz, isso é uma metáfora para nos transferir, nos remeter ao mesmo conceito, mas em termos espirituais, vechenu beruchniut. Ou seja, que em termos espirituais, nossa alma também precisa ser alimentada, ou aquilo que nós vemos, lemos, aprendemos, estudamos, pensamos, refletimos. Isso é uma forma de absorver isso, de interiorizar. É uma forma de você alimentar a tua mente, as tuas emoções, mas ainda a tua alma. Então, existe o comer, por assim dizer, espiritual. Então, isso que ele nos fala de Hine Amru Rezal. Os nossos sábios afirmaram, Israel mefarnesim leavihem shebashamayim, que Israel, por assim dizer, alimentam seu Pai Celestial. O que significa isso? Deus não precisa do nosso alimento, ou mesmo nossos sacrifícios, oferendas, etc. Será que Deus necessita disso? Ele fala qual o significado dessa afirmação, dessa frase. Ele nos fala que o sentido mais profundo dessa mensagem é uma metáfora que vem até de forma enigmática, ou etc., como todos os segredos e mistérios da Torá, que isso vem nos transmitir o conceito do revestimento da luz divina, da luz da Shekhinah, da presença divina, dentro de Bnei Israel. Bnei Israel gormim she'ashef elyon yumshach veitlabesh bahem, ou seja, que Israel, através do seu esforço espiritual, através do seu estudo da Torá, eles acabam causando que o fluxo divino, a energia, o fluxo da energia divina superior, seja atraído e se revista dentro deles.
Alidei, essa é a Torá Sheiratzonot Barach, no momento que nós nos dedicamos ao estudo da Torá, que ela representa a vontade de Deus, Haremidá Keneged Midá. Então, aqui, isso ativa um princípio de reciprocidade, Gormim leamshich primiut retzonot barach benafsham. Com isso também nós atraímos o âmago da vontade divina para dentro da nossa alma. O que a Klal Bezoar, conforme o Zohar afirmou, nós mencionamos Ruach Haiter Ruach, um gesto, um movimento espiritual, um espírito, um despertar espiritual atrai a espiritualidade divina para dentro de nós, veamshich ruach. Ou seja, qual é essa metáfora do pastor que alimenta os animais que se alimentam? Na verdade, existe uma coisa curiosa. Nós, seres humanos, somos compostos de duas entidades, não só distintas, mas até antagônicas, opostas. Nós somos compostos, feitos de um corpo que é físico, etc. Só que um corpo sem alma, sem vida, jaz onde jaz. E nós somos compostos, portanto, da alma. E essa junção, essa fusão de alma e corpo, corpo e alma, é isso que representa a nossa vida, a nossa existência. A pessoa está viva enquanto a alma está presente no seu corpo. O corpo é físico, material, e a alma é abstrata e espiritual. São duas coisas diferentes e até contrárias. Como se dá essa fusão? O que junta? Que tipo de cola existe aqui para manter a alma espiritual abstrata dentro do corpo físico material? Por incrível que pareça, sabe o que é? A comida, o alimento. Se uma pessoa ficar dias e mais dias sem comer, ou mesmo menos dias até sem beber, sem se alimentar, simplesmente ela vai falecer. O que significa? A alma vai embora do corpo. O que retém, o que segura a alma dentro do corpo? O alimento. O comer, o beber. Então o alimento, por mais que o alimento é físico, na Hassidut, em outros lugares, se explica o que há por trás do alimento, porque e como o alimento tem esse poder de atrair e manter a alma, a vida dentro do corpo, mas esse é o fato. Ou seja, que para estar viva a pessoa precisa estar comendo e bebendo. Se a pessoa estiver desidratada, se a pessoa não se alimentar, ela não vai sobreviver. Portanto, é justamente através da alimentação que a pessoa vincula, une a alma ao corpo. Se ele estiver bem alimentado, ele está comendo de forma saudável, etc. Então ele vai estar com força, vigor, disposição, e as forças obtidas através da comida, da alimentação, isso vai se propagar por todo o corpo, ou seja, as forças da sua alma, o poder de visão, de audição, poder de locomoção, de ação, etc., todos eles vão estar funcionando a contento. Por quê? Porque a pessoa se alimentou bem. Então ele nos diz, essa é a metáfora também. Como no mundo existe o corpo do mundo, o que nós vemos o lado físico, material, corpóreo, etc., mas existe o lado espiritual, aquilo que dá vida ao mundo, aquilo que dá existência ao mundo, que é a divindade. É Deus que dá vida e existência ao mundo. Como nós trazemos a alma do mundo para dentro do corpo? Então, isso que ele nos diz, através do estudo da Torá, nós estamos alimentando a nossa alma. Assim como o alimento se torna carne, da sua carne, sangue do seu sangue, também aquilo que você absorve e traz para dentro de ti. Por isso, a gente deve procurar ver, ler, estudar coisas positivas, coisas elevadas, porque isso nós absorvemos, trazemos para dentro de nós, isso se incorpora, se unifica com o nosso ser, faz parte integrante de nós, não é? Então, então ele diz, esse é o sentido mais profundo daquilo que nós falamos, que Israel alimentam o Pai Celestial, o que significa a Torá, o mitzvot, quando o povo de Israel está envolvido com o estudo da Torá e prática das mitzvot, que isso representa a vontade divina, isso causa esse estímulo espiritual que o Zohar descreve. Ruach haiter ruach ve'amshich ruach, que um movimento espiritual, ele traz espiritualidade e atrai espiritualidade. Liot shoral mitgale bechinat yarat ratzon elyon, ou seja, aquela espiritualidade que talvez antes pairava por cima, que não estava incorporada, não estava
unificada conosco, ela é trazida, nós a interiorizamos, como através das nossas atividades espirituais, através do nosso estudo da Torá, através da nossa prática das mitzvot. מתגלה בחינת הערת רצון העליון בהארת פנים על ידי אותיות התורה. Então, particularmente aqui ele está nos falando através das palavras da Torá. Então, ele nos diz assim como acontece com a comida física, a comida material, através da comida que a alma se mantém, se faz presente dentro do corpo e se propaga pelo corpo, atuando em todos os órgãos, né? Dando vida e movimento a todos. Kach poalim bnei Israel, em termos espirituais, o mesmo também é realizado através do serviço e trabalho espiritual de Bnei Israel. Ou seja, que eles trazem a alma aqui significa a energia divina para dentro de si, dentro do mundo. Lamshich chayut elokut benafsham, para atrair vitalidade e energia divina dentro de si próprio. Benimtza, ou seja, em outras palavras, Shetoratam Have. E, portanto, a nossa Torá, como se consegue isso? Nós falamos através do estudo da Torá. Então, em outras palavras, significa que o estudo da Torá é como a comida, assim como a comida traz e mantém a alma dentro do corpo, da mesma maneira, em termos espirituais, o que atrai a energia divina para dentro de nós e o que mantém a energia divina presente dentro de nós é a comida, entre aspas, a comida espiritual, a comida da alma que consiste no estudo da Torá. E esse é o significado que Israel mefarnesim leavihem shebashamayim, que Israel alimentam o Pai Celestial, ou seja, eles trazem, através do alimento que é a Torá, não é? Eles trazem o Pai Celestial para dentro de si, eles trazem a Shekhinah, não só para dentro de si, mas também para dentro desse mundo terrestre, do campo material, através do nosso estudo da Torá e realizações espirituais, de mitzvot. Com isso nós atraímos e mantemos e fazemos permanecer aqui espiritualidade e divindade aqui no campo material, assim como a comida é que mantém a alma dentro do corpo físico. Ele nos diz o parnassazu, essa parnussa, esse alimento, esse sustento, haroé, que se fala que Deus aqui, ele é como pastor e alhedei a Torá daika. Isso ocorre através do estudo da Torá. Isso seria o significado adicional de Shoshanim, não só rosas, mas Sheshonim, aqueles que estudam a Torá, que alhedei e na Torá, através disso que a pessoa está com a sua mente imersa no conhecimento da Torá, que é o conhecimento divino, que expressa a sabedoria e vontade de Deus. De forma tal que a sabedoria da Torá é captada, atraída e está unificada com a mente da pessoa, com o seu intelecto, assim como a comida se torna carne da carne e sangue do sangue, se unifica com a pessoa, da mesma forma a Torá que nós estudamos, nós devemos absorvê-la de forma integral, de maneira que ela faça parte integrante de nós, de maneira que ela esteja unificada conosco, que esteja plenamente unificada conosco. כגון, כמו מזון גשמי שנעשה דם ובשר כבשרו. הנה מידה כנגד מידה, הרי זה גורם שאור השם פנימיות רצונו יתברך, שהיא הארת פנים דלמעלה, יהיה שורה ומתגלה באדם מבחינת פנימיות. Então, quando a pessoa está empenhada nisso, interiorizar Torá, divindade, espiritualidade dentro de si, então Deus de forma recíproca também age dessa maneira, como aquele que alimenta o rebanho, ele também de fato, ele faz resplandecer o brilho do seu semblante, por assim dizer, e faz com que a espiritualidade esteja presente no âmago da pessoa, no interior da sua alma, de forma fixa, de forma evidente. Isso significa criar recipientes para manter e segurar a espiritualidade dentro de nós, a luz divina dentro da pessoa, seja através do estudo da Torá. Isso tudo é o que ele nos elaborou até agora. Porém, esse não é o único método, existe um adicional. Ele nos fala também, Gam al-yedei mitzvat tzedakah, que também, através da prática de tzedakah, da prática de bondade e caridade, sheu midat ha-chesed, através da prática de bondade, sheu chitzoniut. Se fala qual a diferença da tzedakah em relação à Torá. Ele nos diz que o lado de tzedakah envolve mais o lado externo, o kli é como um recipiente, isso é como um recipiente para conter
a luz espiritual, ou seja, o nosso amor a Deus é a parte mais profunda. Amor é um sentimento abstrato, mas nós devemos fazer, esse amor não deve ficar só de forma abstrata para não ficar vago e não evaporar. Devemos criar também um recipiente externo, manifestar, expressar isso através de ações e ações práticas. E no que se reflete o sentimento de amor, se nós temos amor a Deus, a tudo que é querido e caro para Ele, etc., que é a prática do bem, etc., então nós vamos expressar isso na prática fazendo tzedakah. Então a tzedakah vai ser o lado externo desse amor nosso a Deus e vai ser o recipiente para captar e manter essa luz espiritual aqui na nossa vida presente, aqui no campo físico terrestre. Então, Deus diz que esse trabalho nosso de criar os recipientes para manter a espiritualidade aqui, isso envolve, além do estudo da Torá, também a prática, a realização de tzedakah, prática de caridade e de bondade. Porque, inclusive, se fala que os poderes essenciais da alma da pessoa se dividem em dois. Nós temos poderes intelectuais e poderes emocionais, para que toda a nossa alma esteja permeada de espiritualidade e divindade. Então, isso ocorre através dos três poderes intelectuais estarem envolvidos e imersos no estudo da Torá, mas para que isso permeie e envolva toda a alma, todo o ser do indivíduo, também suas faculdades emocionais, então para isso nós temos a prática de tzedakah, especificamente, que isso é o que vai refinar e criar os recipientes, por assim dizer, para manter essa espiritualidade também no campo emocional e sentimental da pessoa. O Kumosh Katuv, e a partir disso nós podemos entender algo que está na nossa liturgia, no final da reza da Amidah, quando nós falamos em relação a Deus, que Beor Panecha Natata Lanu, pela luz do teu semblante, Deus, você nos concedeu Torat Chaim ve'avat Chesed, a Torá da vida e o amor de bondade, o amor pela bondade. Essa é uma frase que nós falamos todo dia, algumas vezes por dia, nas nossas orações. Ele explica aqui, de acordo com o que a gente elaborou anteriormente, Perush, que Leor Pnei Hashem, ou seja, se a pessoa quer que Beor Panecha, se a pessoa quer segurar, manter, reter aqui a luminosidade do o que ilumina e brilha do semblante divino. Isso significa quando a pessoa já atrai uma inspiração divina, uma espiritualidade, resplandece sobre ela o semblante divino. Então, que leor pnei Hashem, sheu bechinat haor, quando existe essa luz, essa luminosidade, yeshnei kelim, há dois tipos de recipientes para segurá-la, retê-la, mantê-la aqui. Shem Torah ve Chesed Kanal. E esses dois são que ele menciona em seguida, Torat Chaim, a Torá da vida, o estudo da Torá, Ve'avat Chesed, o amor pela bondade, a prática de bondade de Tzedakah. Então esse é o significado dessa oração, Beor Panecha Natatalano. Ou seja, Beor Panecha é o resplandecer do teu semblante, que isso significa quando a pessoa recebe uma iluminação divina, que isso vem em forma de inspiração, de motivação espiritual, etc., para manter, fazer manutenção, reter isso aqui, isso ocorre através desses recipientes que são Torá e Tzedakah. Eu queria concluir só recapitulando rapidamente alguns pontos que nós vimos nesse ensaio, nesse discurso racídico do Rav Shneur Zalman. Ele nos explicou que no mês de Elul todos nós devemos nos despertar, deve haver um autodespertar, uma iniciativa da nossa parte de se reaproximar de Deus. E para tanto a gente conta também com uma ajuda de cima. Se fala que no mês de Elul Deus desce até nós da forma, no lugar que a gente se encontra espiritualmente falando, mesmo que a gente esteja abaixo, mesmo que a gente esteja distante da santidade, mas Ele dá essa possibilidade, se torna acessível para permitir a nossa aproximação. E cada um nós vimos que pode chegar até uma anulação completa, um vínculo com Deus tão profundo, quando ele anula, cancela seu ego, suas vontades diante de Deus. Isso é uma coisa que nós falamos que é suprarracional, ou seja, uma coisa divina que vem derivada da nossa fé e pode criar e estabelecer um vínculo com Deus extremamente forte. No mês de Elul se desperta a centelha divina presente
escondida dentro de cada um de nós, mesmo aquele que estava até no deserto, por assim, espiritual, desde que a gente procure e busque revelar e resgatar essa faísca. E a forma de resgatá-la, nós falamos, é despertando piedade sobre a nossa espiritualidade perdida, fazendo essa autoanálise e balanço. Isso vai despertar sentimentos de amor que estavam ocultos dentro de nós para com Deus, e depois de despertados nós devemos também criar os recipientes para mantê-los através do estudo da Torá e através da prática da tzedakah especificamente. Se Deus quiser, amanhã nós prosseguimos. Tudo de bom para vocês, uma ótima semana.